Seja bem-vindo a esta série, o Evangelho segundo João e o Espiritismo Inconsciente Puro. Esta é o último versículo do capítulo 21, está terminando o Evangelho do João. Se você vem acompanhando ou não, pode acompanhar, vai ver que eu passei todo o Evangelho do João, fui pegando pela tradução do Ferreira, a tradução atualizada, que é a que eu usei, porque é a mais lida no Brasil, por isso que eu usei, principalmente porque os companheiros evangélicos usam, eu poderia usar outra, mas eu usei essa de propósito. E fui repassando, sempre procurando mostrar como o Espiritismo via aquela passagem e como a gente poderia entender o inconsciente puro nessa lição. Por isso que é o Evangelho de João, o Espiritismo Inconsciente Puro. Porque esse trabalho é para despertar o inconsciente puro em cada um de nós, que é a maior finalidade desse trabalho. O Evangelho de João é a mostra do que é o inconsciente puro do Cristo. E o inconsciente puro do Cristo é para você entender o Cristo em Deus em cada um de nós ao ponto que chega. E ao mesmo tempo, Jesus vem acordar o inconsciente puro de cada um de nós, para cada um poder ver as possibilidades imensas de cada um. É imensa essas possibilidades. Por isso que eu usei o termo do inconsciente puro, que é um trabalho do professor Jorge Andréa. Quem não conhece, entre na internet e veja os trabalhos do professor Jorge Andréa. Aí está lá. Esse capítulo é 21c, é o final do Evangelho do João. Ele diz assim, o testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Olha de novo o que ele diz. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seria escrito. Ele está dizendo, e é verdade, é a coisa mais escrita, de formas variadas, de romance, de livros, de poesia, de conto, de crônica, de interpretações, de análise, de histórias, de análise mais variada, estudo psicológico, estudo médico, vários caminhos, estudos na política, no mundo empresarial, analisando debaixo da ótica do Cristo. E o João está dizendo que ele é testemunho, e é, porque o João esteve com Jesus desde o início. João era um adolescente quando acompanha o Cristo, acompanha Jesus e vai acompanhando, por isso que os relatos dele testificam o que ele viu, fala de Jesus. Como João foi o último evangelista a escrever, já tinha sido escrito lá o do Marco, do Mateus e o do Lucas. O Marco, o Mateus e o Lucas é chamado sinóptico porque tem grande parte de um, tem no outro. Não tudo de todo, mas grande parte. E o João, 90% do Evangelho do João só está no do João. O João é que mostra o Cristo. O Cristo é essa essência divina que veio acordar a parte crística de cada um de nós. É esse, velho. Então o testemunho de João é um testemunho fantástico, porque eu já disse, e vou voltar a dizer, o inconsciente puro que eu trabalhei é porque normalmente nós temos a parte consciente que nós sabemos dela, temos conhecimento pela cultura, pelo saber nosso, pelas coisas que nos atingem, que entendemos, mas a grande parte está em nível inconsciente,
que o Freud chamou atenção para o mundo acadêmico, mas outros estudaram o inconsciente. O Gustavo Guillet, fundador da Metapsíquica Internacional, estudou o inconsciente. O Richer estudou inconsciente, trabalhador, ganhou o prêmio Nobel, todos esses grandes mestres, mas o do Freud que chama atenção. E esse inconsciente é o que você não lembra, mas está guardado em algum lugar. É como se fosse aquele iceberg, você está vendo a pontinha, mas a maioria está escondida. Então esse inconsciente tem a parte desta vida que você não lembra, que faz parte dessa vida, a influência da mãe, do pai, da família, das pessoas, as coisas que podem lhe acontecer, que aconteceu num parto, numa gravidez, acidentes, agressões, uma série de coisas que está gravado lá no inconsciente atual. Que isso é bem estudado pelas escolas de psicologia. Sobretudo, o professor Gustav Jung, ele deixa um trabalho belíssimo falando sobre sombra, sobre complexo, para você entender bastante. Talvez o Gustav Jung é um dos melhores. Apesar de termos milhares de psicólogos na linha do behaviorismo que fala sobre isto e que dá grandes contribuições. Da linha do Gestáltica tem também grandes contribuições. Da psicanálise tem grandes contribuições. Não só Gustav Jung falou nesse inconsciente, o Freud, o primeiro a falar, o Adler, e foram tantos outros falando. Mas o inconsciente passado arcaico, que eu ainda vou conversar com vocês, quem melhor falou, eu digo sem medo de errar, é o Samuel Hahnemann. O organizador da homeopatia, quem melhor trabalhou esse inconsciente passado arcaico. Porque fica marcado lá no subconsciente, no inconsciente nosso, está gravado lá no perispírito, porque esse inconsciente passado é como se fosse algo, focos energéticos, núcleos energéticos, como dizia o professor Jorge Andréa. E esse núcleo energético, mais cedo ou mais tarde, tem que ser eliminado. Ele o elimina espontaneamente, o elimina como se fosse um abscesso que vai ser drenado, porque precisa ser eliminado. E aí nós vamos assistir tantas coisas como um passado esquizofrênico, um psicopata, personalidade psicopata, liberando esse núcleo, algumas doenças, tendências que o sujeito tem e traz com ele, que está armazenado ali. Mas esse inconsciente puro, que é o que João Evangelista testificou, mostrando que você, ao conhecer o Evangelho de Jesus, conhece o inconsciente puro. E o inconsciente puro é o grande segredo para as gerações do futuro. Ele escreve esse Evangelho, o João escreve, para as gerações do futuro, não é só aquela. As gerações, as nações, o Brasil mesmo, que tem o destino de ser a pátria do Evangelho, imagine o que é que está reservado aqui para nós. O inconsciente puro é a parte divinal. Veja, por exemplo, você quando pensa, o pensamento é do espírito, quem pensa é o espírito, mas o pensamento é matéria, E essa matéria é retirada do perispírito nosso, do corpo espiritual, do perispírito. E se você tem um pensamento de ódio, de mágoa, de raiva, de vingança, de tristeza, você retira desse perispírito. É tudo transitório, porque são coisas do homem, é transitório esse material. Mas quando você tem um pensamento, um gesto, uma ação de amor, de bondade, de caridade, de fraternidade, você retira, você também pega a matéria no perispírito, mas no corpo mental, que é a parte divinal do perispírito, essa parte eterna, tudo de Deus é eterno. Então, quando você tem um gesto de amor, é como se a frequência desse gesto de amor, que não é seu, é Deus através de você agindo, porque as virtudes divinas é eterna, o amor é eterno, você quando age, esse amor, ele como se expande e pega as informações que estão no seu inconsciente passado, arcaico, e ela empurra na direção da periferia. Quanto mais você amar, mais você está limpando, desbastando o seu perispírito.
Quanto mais você praticar a caridade, que é a virtude divina, você estará também como se estivesse lapidando o seu perispírito. A bondade, a caridade, a fraternidade, a piedade, a compaixão. Por isso que Jesus ensina para você ter compaixão. Olha o que ele ensina, compaixão. Que era o que Jesus tinha para as pessoas nessa situação tão sofrida como nós. Leproso, aleijado, obsediado, cego, prostitutas desvairadas, cobradores de impostos. Ele ia tendo compaixão e dizendo para nós também: aprenda a ter compaixão pelos sofredores, porque quanto mais compaixão você tiver, você está se libertando de uma série de mazelas que está em você, porque a compaixão é uma virtude divina que ela vai expandir e fazer com que esses núcleos energéticos do seu perispírito venham para a periferia para ser eliminado. Então, o Evangelho do João é como ele disse, ele está testificando. Como ele diz, eu estou dando testemunho. Testemunho que é verdade porque eu estava lá, eu assisti. E eu resisti, mas resisti poucos. A maioria das coisas não resisti. Jesus juntava aquela multidão, 10, 20 mil pessoas, e ele curando. Às vezes era registrado um caso, mas ele curou milhares de casos. Ele curou. Então é como ele disse, o que eu anotei, se for anotar as coisas que Jesus fez, nem os livros do mundo todo daria para colocar tudo. E realmente, cada vez Jesus é o mais estudado, porque Jesus, ele veio para ficar. Por isso que ele diz, tudo passa, mas minhas palavras não passarão. Porque as palavras de Jesus estão em cima da verdade, e a verdade está em Deus, e ele veio mostrar Deus para nós. Jesus veio acordar a essência divina em cada um, ou seja, veio acordar a vida mesmo é essa essência divina que vai dar origem a todas as outras coisas, todo o nosso psiquismo a parte da vida, todo o nosso corpo espiritual parte da vida, e o nosso corpo espiritual que vai dar origem ao nosso corpo físico. Então Jesus veio acordar a vida em cada um e quer dar vida em abundância. O homem, quando busca a vida pelos fenômenos materiais, ele não encontra vida. Por isso que às vezes as pessoas buscam paz através do dinheiro e não vai encontrar paz. Busca paz através da fama e não vai encontrar paz. Ele busca paz através do poder e não vai encontrar. Busca paz através da beleza física só e não vai encontrar. A paz está quando você entra na frequência do Cristo, e nessa frequência do Cristo é a mesma frequência de Deus. Aí nós vamos entender porque Jesus falava, ele aparece para os discípulos várias vezes, e todas as vezes ele não trouxe mistério nenhum, não trouxe fenômeno chamando a atenção, não criou show para aquilo, apenas ele mostrava que o Espírito continua, que a vida continua, e ele dizia que a paz esteja com vocês. Então, meu irmão, nós acompanhamos esse Evangelho do João. Se você não acompanhou, leia, vê do primeiro capítulo até o último, para você entender o raciocínio. Eu trouxe isto para que você pudesse entender o inconsciente puro do Cristo, para entender o inconsciente puro seu. E esse inconsciente puro precisa vir para a nossa consciência atual. A psicologia do futuro fará isto, eu não tenho dúvida. A psicologia do futuro fará isso, a medicina do futuro fará isso, a educação do futuro fará isso, trazer o Cristo interno para vir para a nossa consciência. Para aí nós vamos entender a sabedoria desse mestre, esse mestre sem igual chamado Jesus. E aí todas as pessoas que acompanham o Evangelho, pode ficar certo, houve uma ligação entre essa lição do Evangelho, os espíritos que estão ligados comigo e com vocês. Há uma pleide de espíritos ligando nisso. E nós estamos nos unindo. Quem entendeu, quem compreendeu essa frequência, estamos nos unindo, mas unindo no Cristo. O Cristo é o grande professor, é o sábio, é o mestre, é o médico de todas as nossas almas. Eu quero
agradecer a você por ter assistido, acompanhado, agradecer sobretudo ao Mestre Jesus por ter deixado essa sabedoria imensa, e o João ter deixado esse testemunho dele, mas ao mesmo tempo nós vamos compreender o inconsciente puro do Cristo ao ler o Evangelho do João. Aí nós já temos todo o entendimento. Deus abençoe o João, que escreveu isso, ao Ferreira, que fez essa tradução para nós, ao professor Jorge Andréa, que eu trabalhei algumas coisas dele, é imensa o trabalho dele, mas sobretudo agradecer a Deus, nós estamos aqui juntos, unidos, escutando essas lições, e eu peço que Deus lhe abençoe, e faz como Jesus dizia para os discípulos, que a paz fique com vocês, mas é a paz, não é a paz do mundo, é a paz de Deus que Jesus fala. Por isso que os discípulos de Jesus diziam que a paz do Mestre esteja com você. Então que a paz de Jesus esteja com você, com sua família, com seus amigos, seus parentes, encarnados e desencarnados. Que a paz do Mestre Jesus fique com você. E muito obrigado pela consideração de você ter escutado essas lições que já está aí no Evangelho para as nossas reflexões. No Evangelho segundo João, o Espiritismo e o inconsciente puro. Até o próximo encontro. Deus lhe abençoe, meu irmão.